Vamos continuar falando sobre os heróis da fé. E para isso, as crianças podem descer, antes de tudo. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo de número 11. Amém? Acharam? Hebreus, capítulo de número 11, e os versos de número 8 e 11. E o texto diz assim: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Verso 11. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor e diante da Tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é eficaz, e clamamos, Pai, para que ela produza transformação, vida no nosso meio, alimente a nossa alma e nos conduza aos Teus caminhos, Pai. Usa a minha vida nessa noite, pela Tua infinita misericórdia, eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Algo que nós precisamos entender sempre quando nós meditamos nas Escrituras, a respeito de um personagem, a respeito de um homem, de uma mulher que caminhou com Deus, é que todos eles trilharam a sua jornada cheia de desafios, cheias de dificuldades, cheias de problemas na sua vida. Todos eles passaram por momentos difíceis. Quando nós muitas vezes lemos numa tocada só uma história como a de Abraão, como outros homens chamados heróis da fé, quando nós lemos de uma vez, parece que é mais tranquilo, parece que é algo que foi tranquilo. Nós sabemos o começo, o meio e o fim da história. Nós sabemos que eles foram vitoriosos, mas é importante perceber que nem mesmo eles, quando se dispuseram a essa jornada, sabiam qual seria o resultado e o término dessa história. Nem mesmo esses homens sabiam como seria a sua vida um dia depois daquilo que Deus lhe prometera, daquilo que Deus lhe confiara e daquilo que Deus lhe convidara a viver. Quando nós pensamos sobre heróis da fé, muitas vezes nos esquecemos que não passavam de homens e mulheres comuns, iguais a nós mesmos. Por vezes nós achamos que eles foram vitoriosos porque havia algo de especial neles. Mas aquilo que era algo de especial na vida desses homens, também sempre esteve à nossa disposição. Eles escolheram trilhar a sua história confiando em Deus. Eles escolheram seguir o seu caminho firmados no Senhor, esperando pela promessa, confiando no cuidado e na bondade de Deus. Abraão, e quando nós pensamos nessa história, nós nos lembramos que ele foi alguém chamado por Deus. Deus chama esse homem Abraão e o impulsiona, e o convida para uma jornada, por uma peregrinação de fé, por uma caminhada diante de Deus. Ele deveria sair do meio da sua parentela, daqueles que o rodeavam, e deveria partir rumo a uma história cujo final nem ele ao menos conhecia. Nem ele mesmo sabia ao certo como seria aquela jornada. É interessante que ele não sabia o que lhe aconteceria
no meio do caminho. Mas esse homem, por simplesmente confiar, decidiu obedecer a Deus e viu Deus agindo na sua família e cumprindo cabalmente todas as promessas para a sua vida. Havia na história desse homem dificuldades, limitações, impossibilidades. Abraão é convidado a trilhar essa jornada de fé com 75 anos aproximadamente. Ele não tinha filhos, a sua mulher era de idade avançada e estéril. Havia uma série de dificuldades, mas ele perseverou, ele continuou crendo, ele confiou naquele que lhe fez a promessa. E se ele aceitasse esse convite, por aceitar esse convite de Deus, ele seria abençoado e dele existiria uma grande nação. Essa foi a promessa que Deus fez para Abraão. E a história desse homem se inicia em uma cidade, a cidade de Ur dos Caldeus, mais ou menos 2000 anos atrás, antes de Cristo. A cidade que tem ali um local, uma região chamada Crescente Fértil, onde hoje está ali o Iraque, né? Ela é rodeada por 2 rios, um local muito interessante. E eu trouxe aqui algumas imagens das ruínas dessa cidade. A Gi pode passar a primeira imagem, por favor? Para a gente conhecer um pouquinho Ur dos Caldeus e também aquela região da Crescente Fértil. Apague a luz, por favor. Obrigado. Essas são as ruínas de Ur dos Caldeus, descobertas em 1930, e aquele monumento que a gente vê ali acima e aqui embaixo é um zigurate. Era um local onde os habitantes daquela cidade subiam até o seu topo para observar as estrelas. É interessante perceber que Abraão nasce nesse contexto, numa terra fértil, numa terra boa, num lugar onde os habitantes cultuavam um Deus chamado Nana, e eles, esporadicamente, os sacerdotes subiam a esse zigurate, esse observatório lunar, e observavam a lua e as estrelas. Pode acender. E a gente vai perceber que, no caminho da história de Abraão, na jornada dele, Deus usa exatamente a ilustração das estrelas dos céus para reforçar e para falar sobre a sua promessa para aquele homem. Em certo momento, Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, sai para fora da sua tenda, olha para as estrelas do céu, conta cada uma delas se você pode contar, a sua descendência será como essas estrelas. Promessas de Deus para a vida do homem, promessas do Senhor para a vida, para a jornada do homem chamado Abraão. É interessante perceber que Deus usa essa mesma linguagem para despertá-lo. Ele fora criado ali entendendo um pouco, talvez, vendo as pessoas olhar para os céus, observar as estrelas, e Deus usa ali essa linguagem para despertar Abraão quanto à promessa que ele lhe faria. A história de Abraão começa um pouco antes, com a vida do seu pai Terá e dos seus irmãos. É interessante que a gente vai ver que Abraão era irmão de Naor e Harã, que é pai de Ló. E por algum motivo que nós não sabemos, Harã morre, o pai de Ló morre. E Terá, o pai de Abraão, toma o seu filho Abraão, toma o seu sobrinho Ló e parte para uma jornada distante, ficando apenas ali na cidade de Ur dos Caldeus, Naor, talvez para cuidar um pouquinho das posses, daquilo que eles tinham. A palavra de Deus não nos fala bem, mas apesar do desejo desse homem Terá de viajar até Canaã, a história conta que por algum motivo ele se estabelece em uma cidade chamada Harã e morre. Ou seja, ele no meio da jornada faz uma parada e morre ali. E depois disso, algum tempo depois, Deus olha e convida Abraão para uma caminhada de fé. Uma história que o conduziria
ao cumprimento das suas promessas. Deus faz promessas para Abraão e ele deveria obedecer. Tudo o que ele precisava, tudo o que ele necessitaria era se dispor a viver aquilo que Deus lhe mostrava durante o caminho. O chamado e a promessa de Abraão. Abram lá em Gênesis capítulo 12, versículo de número 1 ao 3. E o texto diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Nós podemos dividir a história de Abraão em 5 momentos da sua vida. E o primeiro momento da história da vida de Abraão, a gente pode dizer sobre esse chamado e sobre as suas promessas. Deus chama, Deus dá uma ordem para Abraão, Deus convida aquele homem a se lançar no desconhecido, numa história a qual ele não saberia como iria terminar, e diz para ele: sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Uma promessa desafiadora. Imagine você, um momento na sua vida, sua família do lado, seu trabalho, suas posses, a sua estabilidade, as suas raízes, todas bem fincadas, todas bem organizadas, e Deus diz para você: olha, meu irmão Rogério, sai da tua cidade e vai para um lugar. Mas olha, não é que você vai para um lugar certo, não. Eu vou te convidar a uma jornada sem rumo. Eu sei onde eu vou te levar, mas você vai descobrir, talvez, no meio do caminho. Jornada desafiadora. Assim como é desafiador, assim como é inquietante a caminhada com Deus. Assim como é incerta a história, os caminhos que Ele vai nos guiar. Mas o certo é que quando aceitamos obedecê-lo, quando aceitamos nos lançar nas suas mãos, Ele cumpre cabalmente as suas promessas e cuida da nossa vida, da nossa história e da nossa família. Foi assim com Abraão. 75 anos de idade, já avançado em idade, ele parte rumo a um lugar desconhecido. E hoje, 4.000 anos depois dessa história, nós estamos contando e nos lembrando da atitude de fé, de obediência, de disposição desse servo de Deus. As nossas escolhas, quando aceitamos o chamado, quando aceitamos o convite de Deus para confiar nele, nós somos impactados, a nossa vida é impactada. A vida da nossa família é impactada. E a vida dos nossos descendentes são transformadas pela disposição em obedecer. Foi assim a história e o primeiro momento de Abraão. Ele decide aceitar, ele decide se lançar e parte rumo ao desconhecido, sem saber ao certo o que lhe aconteceria, mas Deus estava com ele. O segundo momento na vida de Abraão é um momento que acontece no meio do caminho, em meio a essa jornada. Abraão tinha se estabelecido na cidade de Canaã, ele vivia como um nômade junto com a sua família, vivia em tendas, ele criava gados, ovelhas, camelos, e em determinado momento ele se vê ali sem alimento para os seus animais. E diante da fome que chegara à terra, que acontecia naquele momento, Abraão tem que tomar uma decisão, sair de Canaã, e ele toma a decisão de descer para o Egito. E o texto diz assim, Gênesis capítulo 12, versículo de número 10 e 13 ao 13, perdão. Acompanhem comigo. E houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito, porque ali
para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me trate bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Olha só esse homem de fé. A fome chega sobre aquela região, eles têm que descer ao Egito, e quando nós estudamos e lemos um pouquinho sobre o Egito, Faraó era o dono de tudo que havia no Egito. Ele era o dono das terras, dos animais, ele era o dono das pessoas, e se ele se agradasse por alguma mulher, coitado do marido, era faca no pescoço e já era. E Abraão sabia de tudo isso. Mas esse homem a qual nós conhecemos e conclamamos como o herói da fé, ele tem ali uma ideia maligna. Temendo pela sua morte, ele olha para sua mulher e fala assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos contar aqui uma meia-verdade, porque afinal de contas você é minha prima, né? Mas vamos falar que você é minha irmã, porque de repente os homens ali vão se afeiçoar por você, e imagine, essa mulher tinha 60 anos, devia ser linda, e essa preocupação, e ele falou, de repente eles vão se afeiçoar de você, vão me matar para ficar com você. Então o melhor a fazer nessa situação é, a gente fala que você é minha irmã, se acontecer alguma coisa com você, não tem problema, tudo que importa é que eu vou ser poupado, eu não vou morrer, isso vai ser bom no final para você também. É exatamente isso que acontece com Abraão. Ele, temendo pela sua vida, ele expõe a sua esposa, ele coloca a sua mulher numa situação delicada, e essa é uma das primeiras falhas de caráter que são vistas na vida desse homem chamado Abraão. Anos mais tarde, a gente vai ver que Isaac reproduz cabalmente essas mesmas mentiras. E vamos perceber também que numa outra viagem de Abraão para uma cidade chamada Gerar, Abraão mais uma vez lança essa meia-verdade, essa mentira. Ele diz para Sara: olha, diga que você é minha irmã. Diga que você não diga que você é minha irmã para que eu escape da morte. Irmãos, isso me faz pensar algumas coisas. Primeiro que esses homens da fé, esses homens e mulheres da fé que tiveram ali jornadas maravilhosas, também foram acometidos de dificuldades, de problemas durante a sua jornada. Eles também tinham dificuldades quanto à sua natureza pecaminosa. E me faz perceber que mesmo esses homens, assim como nós, dependiam diariamente da graça de Deus, da misericórdia de Deus sobre as suas vidas. Precisavam de um Redentor, precisavam de um Salvador. Essa história narra esse momento difícil. E quantos de nós, quando temos uma dificuldade, uma falha no nosso caráter, um pecado, quantos de nós temos dificuldade de admitir os nossos erros? Quantos será de nós que podemos dizer assim para o nosso filho, para o nosso cônjuge, para as pessoas que estão no nosso redor: olha, me perdoa, eu errei, eu tomei essa atitude impensada, insensata, mas isso é pecado, isso desagrada a Deus, e eu falei. Muitas vezes nós somos como esse homem, Abraão. Deus nos convida para uma jornada, a jornada da nossa vida, da nossa história, a jornada que tem o poder e o potencial de mudar a vida dos nossos filhos, daqueles que estão ao nosso redor. A gente se dispõe na saída, mas as falhas do nosso caráter na caminhada se tornam latentes. E ao invés de admitirmos isso, reconhecer os nossos pecados e pedir perdão, nós sucumbimos e continuamos reproduzindo
as mesmas falhas, as mesmas dificuldades e influenciamos aqueles que estão ao nosso redor. A história de Abraão segue e esse foi o segundo momento. Depois do chamado, nos deparamos com Abraão na descida para o Egito, em meio às dificuldades. Algo ali acontece e Faraó descobre aquela mentira. Deus, pela sua bondade e misericórdia, revela a Faraó a mentira de Abraão. E é interessante que, ainda assim, a Faraó abençoa Abraão e manda ele embora novamente. Sai daqui do Egito, volta lá para sua terra. E Abraão retorna novamente para Canaã e continua essa série de dificuldades e conflitos. E nessa jornada, ele se vê em meio a vários desentendimentos. E esse é o terceiro momento da vida de Abraão. O primeiro momento, o momento do chamado. O segundo momento, o momento da descida para o Egito, que revela as suas falhas, as suas limitações. E o terceiro momento da vida de Abraão, um momento de retorno a Canaã e aumento dos conflitos. E meu irmão, se você está passando por conflitos, por problemas na sua vida, na sua história, na sua jornada, bem-vindo ao time. É isso mesmo. A história de nós cristãos não é feita simplesmente por vitórias. Existem no caminho dificuldades. Existem no caminho aparentes derrotas. Existem problemas, existem momentos difíceis, existe choro, existe dor, existe renúncia. Mas isso não quer dizer que Deus não nos socorre no tempo presente, porque Ele é bom e porque Ele cuida da nossa vida, apesar de cada uma das nossas dificuldades. Quando nós continuamos nessa história, nessa jornada de Canaã, lá no capítulo 13 de Gênesis, nós vamos ver que acontece ali um desentendimento dos pastores de Ló, seu sobrinho, juntamente com os pastores de Abraão. Imagine vocês, eles voltam para aquela terra que havia escassez, Canaã. Eu não sei bem quanto tempo passou esse retorno a Canaã. Abraão foi abençoado, seus gados se multiplicaram, Ló também era trabalhador, as suas posses se multiplicaram, eles estão novamente ali em Canaã. E agora existe um conflito. A terra era pouca para tantos animais. E eles, na sua vida de nômade, na sua vida ali, cuidando dos animais, começam a ter conflitos através dos seus pastores. E Abraão, alguém temente a Deus, ele chama seu sobrinho Ló e diz assim: olha Ló, a gente está com muito problema aqui. Não vamos criar problema entre nós por conta dos nossos pastores. Olha só essa enormidade de terra. Escolhe para onde você vai. Se você partir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você partir para a esquerda, eu vou para a direita. E está tudo certo. E Ló, sobrinho de Abraão, olha para as campinas do Jordão, algo ali que o texto diz um lugar maravilhoso, irrigado, né? Um jardim do Éden, o texto bíblico diz assim, em algumas versões. Algo muito bom. E Ló olha para as campinas do Jordão e parte com sua comitiva. E Abraão, aparentemente, assume o prejuízo, ficando talvez naquela terra escassa, naquela terra limitada. E isso também me fala que, irmãos, por vezes na nossa caminhada, para viver bem como família, para viver bem com os nossos, nós vamos ter que abrir mão. Nós vamos ter que ficar no prejuízo. A história do cristão é uma história feita por um convite, por uma jornada de fé. É uma história feita por limitações, por falhas. É uma história feita por desafios, por dificuldades, as quais muitas vezes nos cobrarão o prejuízo. Muitas vezes, sei lá, na tua casa, na tua família, em meio a um negócio, e você, por ser temente a Deus, vai ter que fazer uma escolha. Uma escolha de agradar o Senhor e resolver esse conflito, ou ser duro, ou ser difícil e desobedecer a Deus e gerar um conflito ainda muito maior.
A história de Abraão, nesse momento, quando ele retorna para Canaã, ele se depara com o aumento dos conflitos, aumento das dificuldades. E é interessante que um outro fato acontece na vida e na história de Abraão, em meio a esses conflitos. Acompanhe comigo, Gênesis capítulo 14, volte a atenção aqui, por favor, versículo de número 17 ao 20. A história narra que em meio àquele conflito, ou que um tempo após aquele conflito, depois de Ló se estabelecer ali, perto das cidades de Sodoma e Gomorra, existe uma guerra. Existe um ajuntamento militar que avança sobre aquela cidade, Sodoma e Gomorra, toma todas as suas posses e leva consigo escravos, homens e mulheres, e Ló e sua família também. Ou seja, problema pouco é bobagem. Não sei se você já passou por isso. Aguenta a mão com o texto aí. Parece que quando uma coisa não dá certo, não fica só em uma. Parece 2, 3, 4. Quando a gente vai ver, tem mais coisa complicada ainda. Era exatamente isso que acontecia com Abraão. Ele teve o desentendimento ali com o seu sobrinho. Ele vê o seu sobrinho agora se afastando. E daqui a pouco vê o seu sobrinho, escuta, né? Porque chega a notícia. Escuta a notícia de que ele foi levado, cativo, preso. E ele, que não tinha nada a ver com isso, tem que ir lá resgatar o seu sobrinho. Isso também me fala alguma coisa. Que às vezes nós vamos estar envolvidos em algumas circunstâncias da vida, alguns problemas que não são nossos, para ser instrumento de Deus. Se você está aí meio cansado, né, pelo seu irmão, pelo seu cunhado, pelo seu amigo que de vez em quando vem te dar trabalho, chorar as pitangas, que vem reclamar da vida, irmãos, de vez em quando Deus vai colocar em batalhas assim, para você servir como o resgatador desse querido aí. Olha só o que o texto diz, Gênesis 14, dos versos 17 ao 20. E voltando Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em meio aos seus conflitos, em meio às suas dificuldades, em meio a uma guerra que não era sua, Abraão parte com seus homens, ele obtém uma vitória dada pelo Senhor, e no regresso ele tem um encontro um tanto que intrigante. Ele encontra um homem chamado Melquisedeque. E o homem eu coloco em parênteses aqui. Um homem misterioso, alguém que se aproxima de Abraão e que lhe oferece pão e vinho. Olha só, 2000 anos antes de Jesus se assentar à mesa com seus discípulos e partir o pão e o vinho, esse homem enviado por Deus, rei de Salém, o nome antigo de Jerusalém, rei e sacerdote, se aproxima de Abraão e o abençoa. Isso quer dizer que às vezes quando nós estamos ou passamos por conflitos, por dificuldades, Deus sempre tem um meio para nos oferecer alimento, para trazer vida, para trazer esperança. Isso quer dizer que, mesmo quando as coisas são difíceis, Deus usa alguém, e Ele mesmo se aproxima para nos trazer alegria e nos trazer vitória. Eu imagino a mente de Abraão, voltando daquela
guerra, cansado, exausto, talvez perdera homens valorosos em batalha, nós não sabemos. Depois de ter todo aquele problema com seu sobrinho, ele vai embora, depois de tudo isso tem ainda que resolver outro problema do cara. E agora aqui, nesse momento, Deus vem ao encontro de Abraão, desse homem dedicado, desse homem disposto. Deus vem ao encontro dele e oferece alimento espiritual. E para a gente ter uma ideia da espiritualidade que existiu nesse encontro, depois desse encontro, Abraão, reconhecendo a autoridade espiritual de Melquisedeque, lhe oferece o dízimo. Deus tem os meios dele. Deus usa pessoas para nos alimentar quando estamos cansados. Deus usa a sua palavra para nos guiar nos momentos difíceis. O próprio Deus vem ao nosso encontro quando nós perdemos as nossas forças. Isso me faz lembrar a jornada dos discípulos que foram convidados a uma travessia no barco, a qual Jesus entra junto, participa com eles, e Jesus, cansado, se deita e dorme. As tempestades se levantam, as ondas se agitam, o vento é forte, e no meio do desespero daqueles homens, eles olham para Jesus, eles veem Jesus no barco, convidam Jesus para se levantar, e para resolver a situação, Jesus se levanta, dá uma ordem ao vento, dá uma ordem ao mar, e tudo volta à sua perfeita tranquilidade. Passado alguns tempos depois, passado outro momento, Jesus está numa grande multidão. Jesus olha para os seus discípulos e fala: olha, atravessem o mar, eu vou ao encontro de vocês. E os discípulos, homens experientes, pescadores, homens que conheciam o que era a travessia do mar, partem para essa jornada, confiantes no seu braço, firmados no seu conhecimento. E ali no meio daquele caminho, o vento se levanta, as ondas se agitam, e agora eles olham para o barco e Jesus já não está mais ali. Mas eles olham e vê um vulto, alguém se aproximando, andando por cima das águas, algo desesperador, algo sobrenatural, algo talvez como esse encontro com Melquisedeque, algo intrigante. E eles olham, se desesperam, achando que talvez seria um fantasma, e Jesus se apresenta dizendo: olha, não temam, sou eu estou vindo. E Pedro prontamente, Senhor, se és tu, me permita ir ao teu encontro. E Jesus fala: vem. E Pedro, afoito, como sempre, desce desembestado do barco, e ainda que seja 2 passos, eu não sei, 3, a Bíblia fala que ele anda sobre as águas. Talvez João tivesse ali, orando, calminho ali no barco. Talvez Tomé tivesse preso ali, preso ali no barco também, agarrado a alguma parte do barco. Mas Pedro se dispõe e começa a andar sobre as águas, mas quando ele olha aquilo que está acontecendo, ele se desespera e começa a afundar. Não é lógico eu andar sobre as águas, os ventos são grandes, o mar é bravio, mas Jesus segura a mão dele quando ele começa a afundar e diz para ele: por que você duvidou? Por que você duvidou? Às vezes a gente passa por momentos assim, momentos onde Deus está nos ensinando. Às vezes nós olhamos os problemas e parece que Jesus está perto, está ali, ao alcance do nosso olhar. Às vezes tem circunstâncias que a gente olha e não consegue enxergar Deus. Mas isso não quer dizer que Ele não continua nos observando e nos ensinando. Em meio a momentos difíceis, a confiar e a caminhar, firmados na proposta que Ele tem nos dado. Esse é o Deus que nós servimos. Abraão, em meio a todos os conflitos que ele passara ali, tem um encontro especial com talvez o próprio Deus. Deus se revela para Abraão, assim como deseja se revelar em cada momento da história da nossa vida. E esse é o terceiro momento da vida de Abraão.
O quarto momento na vida de Abraão fala sobre algo especial, o filho da promessa. O filho da promessa que viria no tempo certo e da forma certa. Não da sua maneira, mas da maneira de Deus, no tempo certo e da forma certa. A história de Abraão segue, os anos se passam e ele continua esperando um filho, que para ele talvez não mais viria. Os anos se passam, não foram pouco tempo. Do chamado de Abraão à conclusão da promessa, ao cumprimento da promessa, foram 25 anos. E vamos parar para pensar aqui, na nossa sociedade tão imediatista, tão afoita, tão acostumada com tudo muito rápido. Imaginou você esperar 25 anos a promessa do Senhor? Já imaginou você que é solteiro, ficar 25 anos ali? Senhor, tem misericórdia de mim. Você já pensou? Já pensou você que está orando pelo filho, orando pelo marido, orando pela esposa, orando por algo maravilhoso da parte de Deus? Irmãos, mas Deus tem tudo certo na hora certa. Deus cumpre as suas promessas no tempo certo, do jeito certo e na hora certa. Esse é o Deus que nós servimos. Os anos haviam passado na história de Abraão, e Sara, sua mulher, cansada de esperar, tem uma ideia desastrosa. Ela olha para si mesmo, para sua velhice, olha para o seu maridinho, para a sua velhice, olha para a sua escrava, lembra da cultura a qual eles estavam acostumados, que quando alguém era estéril, poderia o marido ali, culturalmente, isso nunca foi vontade de Deus, propósito de Deus, mentira, meia-verdade, jeitinho, não é o jeitinho nosso, não é o jeitinho de Deus. Deus não precisa de uma forcinha para fazer o que Ele quer fazer, mas Sara, diante daquela situação, diante do tempo, diante das dificuldades, ela não consegue enxergar uma outra opção. Ela fala, não, talvez a promessa vai se cumprir por meio de Agar. Talvez nós vamos dar um jeitinho e as coisas vão acontecer. Mas, irmãos, preste atenção. Sempre tem uma outra opção. E a opção de Sara era continuar esperando. Era continuar confiando. Era continuar deixando que Deus trabalhasse na sua vida, para o cumprimento da sua promessa. Deus é fiel. Deus é fiel e cumpre os seus propósitos para com as nossas vidas. Esse texto, ele nos aponta dois erros que servem de alerta para nós. Esse momento da vida de Abraão nos apontam 2 erros que servem de alerta para a nossa vida nos dias de hoje. A primeira coisa que ele nos mostra é uma irresponsabilidade de uma mulher que lança o seu marido nos braços de outra. Irmãos, entre nós aqui, família, está sim de mulher que está lançando o marido nos braços de outra, com a sua displicência, com o seu orgulho, com a desconfiança da transformação que existe no poder do nosso Deus. Meu marido continua sendo o mesmo, ele não quer saber de Deus, ele continua sendo esse traste. Está cheio de mulher que se diz cristã, lançando o marido nas mãos de outra. E está cheio de marido displicente, para não falar outra coisa de Abraão. Está cheio de marido, vou falar uma palavra dura aqui, abre o parênteses, covardes. Está cheio de homem que não assume a sua responsabilidade como cristão para viver as promessas de Deus e fica aceitando qualquer conselhinho aqui no cangote, na orelha. Está cheio de homem assim. E o resultado dessa história, o resultado desse conselho maldito de Sara,
e dessa indisplicência e dessa covardia de Abraão é o que nós estamos vendo até hoje, 4.000 anos depois, entre a luta entre os árabes e os judeus. Até hoje nós estamos vendo o problema que foi criado por meio das decisões erradas desse casal. Por conta da disposição de Abraão, nasce Ismael, o que se tornou uma pedra no tropeço, uma fonte de discórdia no meio da relação familiar ali. O filho da promessa, ou a promessa, vem no tempo certo e do jeito certo. Ela vem de Deus, ela não vem de nós mesmos. Mas o texto segue, e louvado seja Deus por isso, que apesar de toda essa bagunça feita por esse casal aqui, o texto segue e nos diz algo maravilhoso, né? Gênesis, capítulo de número 21, versículos de número 1 ao 3. Acompanhe comigo. E o texto diz assim: E o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. E Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Irmãos, aquilo que nos mantém firmados nas promessas do Senhor, nos planos do Senhor, é a bondade de Deus. Esses versos aqui são maravilhosos, eles nos mostram, nos apontam aquilo que nos dá esperança. Quando nós lembramos e olhamos para nós vamos ver que não somos merecedores, e não somos mesmo. Assim como Abraão, assim como esses heróis da fé, nós vamos perceber na história, na jornada, falhas, limitações, pecados, dificuldades. Mas Deus não muda, Ele continua sendo bom. Apesar de nós sermos quem somos, Ele continua existindo com a sua bondade e desejando agir com essa bondade sobre as nossas vidas. E a bondade de Deus, no tempo certo, vem e se cumpre. E Ele faz por Sara, por Abraão, aquilo que Ele prometera. Ou seja, aquilo que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. E o que Ele tem é bom, é perfeito, não traz problema, é agradável, não é de qualquer jeito. Irmãos, Deus é misericordioso. E no final do verso, ele diz assim: Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus, no tempo dele, do jeito dele, na hora dele, ele veio e cumpriu a sua promessa, porque ele é bom, porque ele é misericordioso. E o texto diz que por isso Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Deus não se esquece das suas promessas, e elas se cumprem no tempo certo e na hora certa. O problema é que, será que nós estamos dispostos a ouvir a sua voz, a obedecê-lo, a esperar o tempo dele? Pare e pense sobre isso. Esse foi o quarto momento da vida de Abraão, na jornada, na história desse homem. E por fim, o quinto e mais impactante momento na vida de Abraão. Gênesis capítulo 1, verso 1 ao 19, só deixe aberto aí. Esse foi um momento marcante na vida, na história, no testemunho desse homem chamado Abraão. Abraão se depara, sem sombra de dúvidas, com o maior desafio da sua vida, da sua história. Abraão deveria escolher agora entre agradar a Deus e sacrificar seu filho, ou
deixar seu filho vivo e se afastar do Senhor. E isso nos mostra o grande desafio que foi lançado para a vida desse homem: agradar a Deus e matar aquilo que era mais precioso, ou ficar com aquilo que era precioso e se afastar de Deus. E Abraão, mesmo amando o seu filho, obedece e decide sacrificar Isaque. Apesar de todo o amor que ele tinha pelo seu filho, ele obedece a Deus. E na manhã seguinte, o texto não fala sobre Sara. É interessante que nós não vemos Abraão contando isso para Sara. Ela ia falar: ele é louco, eu vou internar meu marido. Pirou de vez. Mas Abraão pega o menino logo pela manhã, junto com alguns dos seus serviçais, e partem rumo ao monte. E ele pega o menino, ele leva a lenha, ele leva a faca, o cutelo, ele leva o fogo. E o menino olha para o seu pai, ele conhece o seu pai, ele sabe que o seu pai teme a Deus, ele olha para o pai, ele olha para aquilo que a caravana levava, ele vê a lenha, ele vê o fogo, ele vê o cutelo, e ele olha e fala: pai, mas cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? E Deus responde: Deus proverá o sacrifício. Deus proverá o cordeiro, meu filho. Gênesis 22, versículo de número 9 ao 13, o texto diz assim: quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque o rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou como holocausto no lugar do seu filho. E naquela tarde, por conta desse gesto de fé, de entrega, de renúncia, Abraão retorna para sua casa, juntamente com seu filho, porque Deus havia lhe providenciado um cordeiro, um substituto, para morrer no seu lugar. 2000 anos depois, João olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreu em nosso lugar. A sua misericórdia se estendeu e tem se estendido sobre as nossas vidas. Às vezes nós trilhamos caminhos, fazemos escolhas, às vezes decidimos obedecer, às vezes somos falhos, às vezes enfrentamos dificuldades, às vezes Deus nos pede aquilo que nos é mais precioso, mas em obedecer, em decidir, em escolher caminhar com Deus, nós temos dele a garantia do seu cuidado, das suas promessas e da sua bondade na história da nossa vida. Depois desse acontecimento, o anjo que bradou para ele faz uma declaração, muitas vezes desapercebida quando nós lemos esse texto, porque nos impactamos tanto com esse momento que não nos apercebemos do que vem depois. Gênesis capítulo 22, versículo 15 ao 18, o texto diz assim: pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo,
declara o Senhor. Juro por mim mesmo, declara Deus. É Ele que está dizendo. É o anjo do Senhor, é Ele que está falando. Que por ter feito o que fez, não me negado seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhes forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. O anjo do céu, mais uma vez, confirma as suas promessas, dizendo, pela sua obediência, pela sua disposição de continuar caminhando, de passar por dificuldades, pela sua disposição de não parar, de não retroceder, pela sua disposição de continuar firme, esteja certo que eu vou lhe abençoar. Eu vou abençoar você, eu vou abençoar a sua casa, eu vou abençoar a sua família, e vou abençoar a sua descendência, porque eu mesmo te prometi. Irmãos, quando nós escolhemos em nossas histórias, em meio aos momentos da nossa vida, caminhar com Deus, nos lançar no desafio da fé, nos lançar em obediência, em devoção a Deus, Ele nos dá a garantia do seu cuidado, da sua proteção, da sua provisão e da sua bênção. Que essas histórias, nesses meses que se seguirão, inundem o nosso coração de esperança no nosso Deus, de firmeza quanto à nossa posição, em meio às batalhas, em meio às dificuldades, de continuar perseverando, para que o cumprimento das promessas do Senhor sejam feitas sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar. Se coloque de pé. Feche teus olhos. Fale com Deus. Antes disso, a pergunta é: será que nos dispomos para seguir ao Senhor no caminho? Como estamos em meio a essa jornada? Em que momento estamos na nossa vida com Deus? Talvez cheio de vigor no começo da jornada, recém-convertidos, talvez cheio de esperança, de expectativa, por algo maravilhoso que encontramos, que é a presença do Senhor. Talvez estamos naquele momento de dar cabeçada, de se deparar com as fragilidades, com as dificuldades. Talvez estamos no momento dos problemas. Apesar de sabermos quem Deus é, estamos deparando-nos com as lutas, as tribulações, o choro no meio do caminho. Em meio a tudo isso, Deus continua fazendo o seu convite. Entrega. Entrega. O que é precioso para você? Entrega. O desafio de Jó não é diferente daquilo que foi o desafio de Abraão, não é diferente do que foi o desafio de Jó. E não é diferente do nosso desafio nos nossos dias hoje. Abraão, Jó e nós todos, diariamente, somos convidados a escolher entre amar a Deus por aquilo que Ele é, ou simplesmente amar as bênçãos dEle, amar aquilo que Ele faz. E para amar a Deus, para amar a Ele, mesmo quando Ele nos diz não, mesmo quando Ele nos diz espera, mesmo quando Ele diz entrega, nem sempre é simples, nem sempre é fácil, mas é o melhor, porque nos dá a garantia da sua bondade, do seu cuidado
e da sua presença. Que em todos os momentos da sua vida, da nossa vida, possamos entregar a Deus a nossa história e a nossa caminhada e permanecer firmados nele. Pai bendito, Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, e diante da história, Senhor Deus, desse homem, Pai, diante do testemunho de vida, de fé, de fragilidade, de pecados, diante, Senhor Deus, do cumprimento das Tuas promessas tão maravilhosas na vida desse homem, nós nos colocamos, Pai, olhando para nós mesmos, para a nossa vida, para os momentos, Pai, onde caminhamos contigo. Deus querido, conduza-nos, Deus, nessa jornada, nessa história, Pai. Ensina-nos a Te obedecer, ó Pai, mesmo em mares bravios, Deus querido. Ajuda-nos em nossa incredulidade, Deus querido. Oh Deus bondoso, e dá-nos a mesma disposição de obediência do Teu servo, Pai querido. Continua a obra que o Senhor iniciasse na nossa vida, na nossa família, no nosso lar, naqueles que nos rodeiam, Pai. Se necessário for, ó Pai, esperar, ó Pai, para o cumprimento, para a salvação, para a transformação daqueles a quem nós amamos. Que nós possamos, Senhor Deus, nos esperar firmados na Tua palavra, que diz que o Senhor é bom, que diz que o Senhor cumpre as Suas promessas, e que diz que o Senhor, no tempo certo, apropriado, Senhor Deus, vem ao nosso encontro. Faz essa obra na minha vida e na nossa vida. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Que Deus nos abençoe a continuar firmes nessa jornada, nessa caminhada, certos de que Ele é bom e que tem cuidado de nós. Amém? Louvado seja o Senhor.